pandemia gerou consequências por toda parte. Em termos financeiros, então, nem se fala. Muitos potenciais empreendedores deixaram o sonho de lado para conseguir comprar comida. Entre os mais jovens, os índices são preocupantes. De acordo com dados de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, 28% das pessoas entre 15 e 29 anos tiveram dificuldades financeiras até para comprar alimento. Isso em comparação a anos anteriores. Os números apresentaram uma grande piora. Para falar um pouco sobre os riscos de investimento nesse momento e até dos cuidados que devemos ter para recuperar um pouco das perdas ao longo desse período, recebo no Ideias e Debates de hoje o educador financeiro Rogério Araújo. Rogério, seja bem-vindo à Rede Alesp. Eu que agradeço, muito obrigado. Recebo também o investidor Gildásio Júnior. Seja bem-vindo, Gildásio. Olá, tudo bem? Obrigado. Rogério, de acordo com a pesquisa da FGV, os jovens eles estão mais pobres nesse período de pandemia, inclusive perdendo dinheiro na bolsa, que é um dos pontos que a gente vai tocar aqui na nossa conversa. Queria que você fizesse uma análise referente a esses novos investidores que almejam ganhar aí grandes quantias na bolsa, e como que tem sido também essa perda aí de interesse pelo investimento, uma vez que a gente está numa situação bem delicada. Na verdade, agora no ano de 2020, né, com essa dificuldade do jovem no ano de 2020, inclusive na questão de ter dinheiro, né, não só de investir ou de poupar, acabou trazendo uma grande corrida das pessoas para a Bolsa de Valores, na verdade. As pessoas correram para a Bolsa, aumentou significativamente o número de investidores na Bolsa de Valores. Nós tivemos um crescimento, por exemplo, nós saímos de 1.800.000 investidores, pessoas físicas, para mais de 3 milhões. Hoje nós estamos mais de 3 milhões e meio de investidores na B3. Isso trouxe uma corrida, na verdade, por rentabilidade ou até mesmo por uma segunda renda. Né? Só que o que aumentou também foi que essas pessoas vieram buscar essa segunda renda, esse ganho a mais, e muitos deles acabaram perdendo dinheiro na bolsa, o que complicou ainda mais a situação, que antes já não era tão fácil. Gildásio, conta pra gente um pouco a sua história de investidor. Você tem 20 anos só, e aí eu queria saber como é que despertou o seu interesse para se tornar um investidor. Eu tenho apenas 20 anos, eu iniciei tem 2 anos, eu tinha 18 anos de idade, quando eu me interessei pela Bolsa. Eu trabalhava no CLT e pesquisando um dia um conteúdo a respeito da empresa onde eu trabalhava, no YouTube, eu encontrei uma propaganda sobre um investimento em Bolsa de Valores, por aplicativo, né? E esse investimento de opções binárias e Forex, né, que a gente vê bastante propaganda deles aí na internet. Então, eu fui aprender sobre isso aí, como funcionava esse mercado, e comecei a investir. Tinha um dinheiro na reserva e comecei a aplicar lá. Rogério, a gente está numa situação que é bem delicada. E assim, claro que não é só no Brasil, uma pandemia mundial que trouxe consequência por toda parte. Mas a gente tem visto, por exemplo, países que já estão ali com a vacinação avançada, com uma certa recuperação. Eu queria que você fizesse uma análise com relação a essa questão do investimento, do investidor nesses países e também aqui, se esse é um momento de fazer investimento. Olha, nos países mais ricos, como os Estados Unidos e na Europa, nós tivemos uma alta muito rápida devido à injeção de dinheiro muito grande o ano passado. Né? Os Estados Unidos chegou a injetar mais de 30 trilhões de dólares na economia, ou seja, colocou 2 anos de produção interna do PIB, do Produto Interno Bruto, na economia, assim, só porque teve uma crise. Isso acelerou, claro, o processo de renda, de consumo, colocou muito dinheiro no mercado, e isso está trazendo consequências agora. Nós não temos suprimentos para atender as pessoas, a indústria não tem produto,
O varejista não tem como entregar muito dos produtos que estão sendo comercializados e a procura continua. Porque a gente tem bastante dinheiro no mercado e aí as ações subiram bastante, o mercado subiu muito, então a gente tem uma crescente nos investimentos. A bolsa está batendo recorde atrás de recorde. Mas por quê? Porque a gente tem um volume grande de dinheiro na bolsa. Não significa que as empresas estão valendo mais ou que essas empresas vão lucrar mais, né? No Brasil, o número de investidores ainda é muito pequeno, né? Nós temos só 3 milhões e meio, contra os Estados Unidos, que nós temos mais de 70 milhões de investidores por lá. Então, o número de investidores nos Estados Unidos é muito alto, o número de pessoas que poupam e colocam dinheiro em ações lá é grande, e no Brasil ainda é embrionário, vamos dizer assim, o nosso mercado. E aí traz oportunidades. Só que o que tem acontecido, igual o Gildas relatou, tem muita propaganda, né, de produto lá de fora, rodando na internet, né, em aplicativos, e isso é nocivo, porque não traz educação, traz uma forma de investimento que muitas vezes, dependendo do aplicativo, não é nem investimento, é mais parecido com aposta do que investimento em bolsa de valores. Uhum. Dá para a gente mensurar, Rogério, o porquê desse medo que as pessoas têm de fazer investimento, de ser um pouquinho mais agressivo? A gente sabe que, por exemplo, a poupança é um investimento que as pessoas procuram uma certa, digamos, uma certa facilidade, mas outros já não tanto. Tem um porquê sobre a esse respeito? Por que que as pessoas são, digamos assim, conservadoras na hora de tentar aumentar ali o seu dinheiro? O brasileiro ele tem um perfil mais conservador. Né? No Brasil, as pessoas têm esse perfil mais conservador, de mais estar na poupança, em produto bancário, porque nós, na verdade, temos uma estabilidade econômica muito prematura ainda. Né? Nós temos 30 anos nem 30 anos de estabilidade econômica, de estabilidade da moeda. Antes disso, nós chegamos a ter, em 20 anos aí, 4 moedas diferentes no país, inflações altíssimas. Então, o brasileiro não criou a cultura de poupar, a cultura de guardar o seu dinheiro ou de investir o seu dinheiro à procura de um rendimento maior. Ele ficou muito mais na segurança de que a poupança pagava bem, de que a poupança tinha condição de trazer um dinheiro maior. E hoje começa essa procura pelo investimento porque nós tivemos uma taxa Selic muito baixa. Então, nós tivemos um rendimento da poupança, dos CDBs dos bancos, né, dos títulos mais tradicionais vendidos nos bancos comerciais, de um juro muito baixo, de 2% ao ano. Então, por isso as pessoas migraram mais para a Bolsa. Isso acontece mais nos Estados Unidos, acontece mais na Europa, porque lá tem uma política de juros baixos há muito tempo. Então, as pessoas não conseguem rentabilizar, ganhar um dinheiro de uma forma melhor, rentabilizar melhor o seu dinheiro ou trazer mais dinheiro para ele, deixando o dinheiro parado em títulos como poupança aqui no Brasil, né? Se é que a gente pode comparar a poupança brasileira com a poupança lá de fora. Mas o tradicional investimento em títulos do governo, no Brasil ele é muito mais enraizado devido a essa era que a gente teve das hiperinflação. Então aí acabou trazendo esse conceito mais conservador para o brasileiro. E o jovem acaba aprendendo com os pais, né? Então os pais trazendo esse pensamento, eu quero colocar o dinheiro na poupança, acaba trazendo o jovem para o mesmo sentido. Quando é despertado para a bolsa, muitos deles caem em armadilhas, como os aplicativos e essas propagandas falsas que tem na internet. Uhum. Gildásio, do que a gente está conversando aqui, ou tradicionalmente, como o Rogério falou, as pessoas têm uma tendência aí no conservador para fazer o investimento. Na verdade, assim, as pessoas têm medo de perder o pouco dinheiro que tem, né? Ao invés de multiplicar, perder. E aí eu queria que você falasse um pouquinho por que você não pensou no investimento mais conservador e o que te levou à bolsa efetivamente? Se de repente foi um familiar ou alguma coisa que te despertou o interesse pela bolsa, além da propaganda que você viu. Sim, eu já tinha investimento, né, na poupança, tinha o dinheiro lá aplicado na poupança.
sei nem se a gente pode considerar isso como um investimento. E na minha família não tem ninguém que investe, então essa vontade nasceu assim em mim, né, de colocar o dinheiro para trabalhar, né, a gente investir. E logo depois que eu iniciei no mercado internacional, eu quebrei, né, por conta que é um mercado altíssimo alavancado e sem conhecimento a gente tá fadado ao erro, né? Então, eu vim depois desse período, uns 6 meses depois, eu comecei a investir no mercado de ações no Brasil, já com essa pegada mais de conservadorismo, a gente já pensando no dividendo, pensando no juros sobre capital, que é o dinheiro que as empresas repassam, né, para a gente, que somos investidores da empresa, como lucro, né? A empresa tem um lucro, ela é repassado em determinado período do ano, é repassado para os seus acionistas. Então eu vim depois desse mercado internacional para o mercado de ações, pensando nessa modalidade de investimento. Uhum. Rogério, quais são os cuidados que o jovem tem que ter antes de comprar ação? A gente está falando do jovem por conta até da idade do Gildásio, mas as pessoas que estão interessadas em comprar ações, quais são esses cuidados para que ele vá no passo a passo até chegar ao objetivo? O primeiro passo, na verdade, que as pessoas não fazem é procurar informação sobre o tipo de produto, serviço que ele quer investir. Né? Eu costumo dizer que o jeito mais fácil de você ganhar dinheiro, de você operar na Bolsa de Valores e ter consistência no mercado de ações, é você conhecer aquilo que compra, conhecer aquilo que está investindo. Né? Então, a forma mais fácil é você consumir ações de empresas que você usa o serviço. Por exemplo, ações de banco, onde você tem uma conta no banco. É interessante que você tenha ações dela. Foi assim que eu aprendi lá atrás, quando eu comecei em 94. Né? Eu falei, eu vou comprar ações. Que ações eu compro? Né? Na verdade, o dono da corretora que eu fui trabalhar disse, olha, você tem uma conta de um banco. Então, use a conta desse banco como um ponto de referência. Passe a comprar ações do banco que você usa. Você usa gás de cozinha. Então, compre ações da empresa que negocia gás de cozinha, combustível. E por aí foi. Então, eu acho que o caminho para se poupar, para se começar a investir, pode ser esse. Pode continuar sendo este. Investir naquilo que a gente consome, no produto que eu uso, na empresa de varejo que eu compro o meu eletrodoméstico, o meu produto para minha casa. Então, é comprar ações de empresas que eu conheço e que estão no mercado há muito tempo. Né? Não, mas eu quero participar de um IPO, de uma abertura de mercado, né, de umas ações novas que serão lançadas. Então, se você vai entrar nesse mercado novo, ou o jovem, ou até o mais velho está pensando numa segunda fonte de renda, em uma aposentadoria, pensar em empresas mais estruturadas e que você conheça que ela existe há muito tempo, né, como lojas de varejo grande, né, como empresa de combustível, bancos, né, empresas que estão aí há muito tempo e que têm ações na bolsa. Então você consegue participar do lucro dessas empresas. Eu acho que é a melhor forma de começar a investir na bolsa é desse jeito. Uhum. Eu acho que essa observação é muito bacana, porque às vezes a pessoa pensa na ação que é mais barata, só que de repente não é uma ação de uma empresa que está consolidada no mercado da bolsa, né? Então isso é o que pode causar instabilidade aí e aí a perda de dinheiro. Gildásio, qual que foi a sua maior dificuldade como iniciante nesse processo de compra de ações e de início dessas atividades efetivamente dentro da bolsa? Bom, a minha maior dificuldade no início, eu acho que como também a de todo iniciante, é saber por onde começar e o que fazer, né? Então, o conhecimento na internet em específico era muito difícil naquela época, assim, falando de 2 anos atrás, né? Mas era mais escasso o conhecimento pessoal que falava sobre o assunto, não era tanto, né? E
No início, os passo a passo de como abrir conta em corretora, como se aloca o dinheiro, quais os ativos que a gente compra, como comprar um ativo, como abrir a plataforma do banco ou da corretora que a gente escolheu para investir, né? E saber a profundo da ação, né? Igual essa empresa realmente é uma empresa que está consolidada, essa empresa é uma empresa boa, ela está dando lucro, está dando prejuízo, o viés é de alta, né? Igual eu entrei quando estava todo mundo falando da bolsa em 150 mil pontos, então compra que vai subir, compra que vai subir. Então eu entrei um pouco nessa maré, né? Que foi lá em outubro, novembro de 2019, que eu comecei a comprar meus primeiros lotes de ações. E esse conhecimento básico, ele foi bem difícil, né? Sim, eu imagino, mas acho que nem só a informação, mas como traduzir essa informação com fontes de confiança para que você de fato entre sabendo do que está acontecendo, né? Sabendo do que está fazendo ali dentro desse mundo que é um mundo bem intenso. A gente estava conversando um pouco antes de começar o programa, eu, Rogério, sobre essa tensão que é dentro do mundo dos os investidores, os operadores da Bolsa estão submetidos a um estresse muito grande. Então, quer dizer, até para codificar essa informação para que a gente entenda aqui fora é um processo que às vezes não é fácil, até diante de toda essa tensão em volta, essa coisa técnica que está envolvido ali o operador. Rogério, eu falei no início do programa sobre essa questão dessa dificuldade financeira, das perdas que os jovens principalmente tiveram, isso apontado ali no estudo da FGV, que fez com que eles recuassem um pouco nesse processo de investimento. Você acha que e aí você observou que a Bolsa teve um ganho significativo de operadores, mas outros investimentos nem tanto. Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso, se você vê uma perspectiva desses números voltarem ao patamar anterior com o processo de vacinação em curso, e se eu também fiz essa observação no começo do programa, que as pessoas deixaram de investir para comprar comida. Então, quer dizer, é uma situação bem, bem delicada. Eu queria que você analisasse essa questão. O que está acontecendo, na verdade, é que a gente teve um super ciclo, né, um ciclo muito prolongado de taxa de juros muito baixa. E esse ciclo de taxa muito baixa acaba trazendo as pessoas para procurarem esse tipo de investimento. E o jovem não é diferente. E a maioria do jovem que veio para o mercado e que faz parte dessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas é aquele jovem que muitas vezes teve uma rescisão de contrato, né? Ele foi demitido e ele pegou o dinheiro do fundo de garantia, ele pegou o dinheiro de um acerto, de um acordo, e ele veio para a Bolsa na expectativa de que eu vou fazer renda, eu vou fazer ganho com esse capital, e isso vai complementar o meu seguro-desemprego, vai complementar a minha condição de vida para eu começar a ganhar um pouco mais e poder comprar comida, por exemplo, poder comprar roupa, poder fazer alguma coisa de diferente, né? Por causa do ciclo que a gente teve muito baixo. E a pandemia tirou o dinheiro, tirou o emprego dessas pessoas. Dessa forma, ficou mais difícil deles entenderem, deles trabalharem esse processo, e aí vieram para a Bolsa despreparados, né? Venho para a Bolsa com a expectativa de que eu vou conseguir fazer. Não é difícil, né? Porque parece nas propagandas, parece no jeito que é apresentado, que é fácil, né? O Rogério, muitas das vezes eu falo e converso com algumas pessoas e falam, mas você é pessimista. Eu não sou pessimista. Eu mostro que existe um risco, né, muito grande das pessoas perderem dinheiro. No meu modo de educar as pessoas, eu prefiro mostrar para elas que existe um risco maior delas perderem o dinheiro do que uma promessa vazia de que você vai conseguir ganhar muito dinheiro, como as propagandas fazem, né? Por quê? Porque o jovem ele veio para o mercado na procura de uma renda, né? E a tendência para frente, eu acredito que não é a gente continuar tendo esse crescimento exponencial de investidores. Por quê? Porque nós vamos voltar, o mercado de trabalho vai começar a aquecer de novo, ou seja, as pessoas vão começar a ter seus empregos
de volta, vão começar a serem contratadas, e aí existe uma tendência de aquecimento com a vacinação da economia, e com a taxa de juro alta, as pessoas vão procurar pelo investimento ainda tradicional. Então a gente não vai chegar a 7 milhões de investidores em 2 anos. Nós não vamos atingir 5 milhões de investidores na Bolsa, eu acho que até o final do ano. Por quê? Porque a taxa de juros não ajuda, né? E a inflação, segundo o relatório Focus também, deve chegar para cima de R$5, assim como a taxa Selic. Então, as duas em alta tende a trazer emprego, tende a trazer uma rentabilidade melhor no investimento tradicional, e a Bolsa não deve ser a primeira alternativa de muita gente, né? Mas eu acredito que o mercado deva continuar pujante, continuamos tendo condições futuras melhores, e a Bolsa negocia o futuro, né? A Bolsa negocia uma empresa pensando no futuro, se essa empresa vai ter lucro no futuro, se é mais vantajoso no futuro o lucro dessa empresa, se ela vai rentabilizar melhor, se ela vai trazer mais dividendos, que é o que o Giudice falou que procurou depois na Bolsa Brasileira, né? E a gente vai ter mais condições dessa no mercado. Então eu acho que o mercado tende a ser crescente, sim, os valores na Bolsa, pode continuar crescendo e subindo, mas nós não teremos muito investidores vindo para a Bolsa, porque a taxa de juros está subindo, o juro está ficando bom, e a gente não vai ter um período tão curto, eu acho, de juros altos, né? Porque a falta de demanda, a falta de suplemento para a demanda é que fez com que os preços subissem. A gente não tem uma indústria pronta para produzir e não está entregando o produto, né? E por isso os preços estão subindo, e não é por causa de um excesso de procura, de demanda, e sim por uma falta de suplemento. E aí a inflação não vai ser controlada tão facilmente com taxa de juros, e a taxa de juros não deve baixar tão rápido. Então a gente entra num super ciclo de uma taxa de juros um pouquinho mais alta, que deve segurar um pouco o investidor de vir para a Bolsa. Uhum. Giudice, você durante a pandemia mudou o seu perfil de investidor? Você recuou um pouquinho com relação à incerteza do que a gente está passando? Giudice, como foi o investimento no seu período de pandemia, os seus investimentos no período de pandemia? Bom, eu já estava com a minha carteira já montada, né? Como eu fui ensinado que a carteira ela tem que ser diversificada, né? A gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. E aí eu estava com a carteira montada com quase 30 ativos diferentes, né? E quando deu o período da pandemia, foi quando todas as ações caíram, então teve diversificação que segurou, né? Tive um drawdown, né? Eu tive um recuo de carteira de mais de 60% do tamanho original. Então isso foi um outro baque bastante grande até para mim, né? E nesse meio período eu vim estudando, né, para saber, né, o que fazer quando acontecer isso, né? Porque momentos de crise a gente tem, isso nunca vai acabar, né? Infelizmente, a gente sempre teve, sempre vai acontecer esses momentos de crise. A gente teve lá atrás e é uma coisa que vem acontecendo sempre, então a gente tem que entender também como a gente se proteger nesses momentos mais difíceis, né? Uhum. Rogério ficou rindo ali, eu acho que ele viu que esse investidor é um investidor atrevido. Com certeza. Agora eu queria que você falasse, a gente já fala desse atrevimento do Giudice, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa característica de especulação da Bolsa. Eu tenho essa impressão de que dentro da Bolsa trabalha-se muito com a especulação, no sentido de vislumbrar para o investidor ou para uma empresa, vislumbrar, às vezes, um potencial ao invés de um número real negociado ali da Bolsa. Essa impressão é real? O investidor ele vai primeiro, joga os números lá para cima para que as pessoas se interessem e aí sim venham trazer o investimento ou não? Mais palatável, né? Mais real o fluxo ali de entrada e saída de valores. Como é que é essa história da Bolsa? Na verdade, as pessoas só ficam sabendo
né, de que da bolsa e só ouvem falar da bolsa porque subiu bastante. Então é muito divulgado depois que já subiu muito. Então as pessoas acabam entrando no momento errado da bolsa. Por exemplo, o momento certo de entrar na bolsa era em plena pandemia, né? O mercado desabou, caiu, nós tivemos 3 circuit breaks. O circuit break é aquele sistema que para quando a bolsa atinge 10% de desvalorização. Então, nós tivemos 3 daquele em uma semana. Então, ali era o momento do investidor estar olhando para comprar ações, para entrar nas ações, porque era o momento onde estava barato, onde as ações estavam custando menos. E muitos deles entram no momento errado, onde está todo mundo falando na euforia. Não, porque subiu bastante, porque agora vai chegar nos 150 mil, vai para 200 mil, o Ibovespa. É a hora errada de entrar, porque está entrando no momento que já subiu. Então o lucro já aconteceu, as empresas já se valorizaram. E é quando as pessoas têm interesse em vir para a Bolsa. Então elas vêm no momento errado. Por quê? Falta de educação. Eu ri do Daz falando que ele tinha um monte de investimento diversificado e que todos eles caíram, né, na pandemia, porque é uma ideia vendida de forma errada para o investidor de que a diversificação em vários ativos traz segurança. Quando, na verdade, o que eu acredito, e eu sigo muito o Mark Twain, ele diz o seguinte: ao invés de você colocar os ovos em 5 cestas diferentes e dividir a sua atenção, coloque todos os seus ovos em uma única cesta, mas tome conta dela, né? Cuide dela. Então, eu sou mais dessa diversificação, se for fazer em ações, no tempo. Ao invés de eu comprar várias ações, eu compro uma única ação. Só que eu compro ela em vários períodos diferentes. Então, eu estou comprando ela na alta, eu estou comprando ela na crise, né? Eu estou comprando ela quando ela vale muito pouco, estou comprando ela quando ela vale muito. Então, o meu preço é médio na ação. Eu não tenho um preço tão alto, eu não tenho um preço tão baixo. Na crise eu consigo aumentar a minha posição, eu consigo ganhar mais, porque eu estou comprando mais barato. Na euforia, né, de repente eu olho e falo, pô, mas subiu bastante, o mercado está bem eufórico, posso tirar um pouco do lucro? Né? E aí a hora, de repente, que eu estou realizando, é a hora que a maioria dos investidores, das pessoas, estão querendo vir para a Bolsa. Porque, eu estou vendo que eu tive um lucro bom. Então é hora de eu tirar um pouco do meu lucro, pisar um pouquinho no freio, tirar um pouquinho, colocar o dinheiro aqui, esperar um outro movimento para que eu possa voltar a comprar. E é quando a maioria está entrando e diversificando, né? Achando que comprar 20 ações, 27 ações, eu não sei quantas ações o Judásio tinha, né? Mas na época eu acredito que ele tinha pelo menos umas 20. Mais, um pouco mais. Olha, 27 ações eu tive. Judásio não é bobo não, viu? Daqui a pouco a gente está ouvindo falar do Judásio como o maior investidor do Brasil. Eu estou bem vendo isso, viu? Oh. Você perdeu dinheiro, Judásio? Você faria alguma coisa diferente hoje? Sim, hoje eu procuraria estudar um pouco mais, né? Quando eu fui para o mercado de Forex, eu tinha 50% do meu capital lá e 50% do capital em ações. Então, o capital que eu tinha lá, quebrei ele, perdi ele todo. E vinha estudar depois que perdi o dinheiro, né? Que a gente deveria fazer o contrário, né? A gente deveria estudar, porque aí a gente se protege, né? Quando a gente tem conhecimento, a gente não vai fazer qualquer tipo de operação em qualquer momento. Então, o estudar, um conselho, a gente fosse pedir um conselho, seria esse: a gente conhecer primeiro o mercado, conhecer o ativo que a gente vai operar e estudar realmente a fundo, porque depois de um tempo a gente descobre que o mercado de ações, a bolsa de valores, né, o mercado financeiro, é uma profissão como todas as outras, né? Então, o médico estuda 6 anos, o advogado estuda, então o cara quer chegar na bolsa sem estudar e achando que vai conseguir ser um profissional de mercado, não, infelizmente isso não vai acontecer. Porque temos pessoas aí, igual o Rogério aí, que já está em quase 30 anos de mercado, né? O cara que vem estudando e vem aprendendo dia a dia aí, que conseguiu se tornar um profissional de mercado, e creio que não foi nada fácil, né?
A gente está vendo aí atrás dele vários livros, né? Creio que ele já deve ter lido todos esses livros aí, né? Senão não teria sentido, né? Então, aqui atrás de mim ainda não tem, né? Nenhum, mas vai ter. Ele vai ter, a gente vai conseguindo estudar, a gente vai trabalhando para conseguir, né? Pois é, conhecimento é um patrimônio que ninguém tira de você. Então, quer dizer, é importante sim, com certeza você faz uma boa observação. Entrar num negócio, ainda mais esse que você vai colocar, às vezes você é muito jovem, mas às vezes as pessoas colocam o lucro de uma vida inteira, o ganho de uma vida inteira, investem naquilo sem ter um conhecimento. Isso é muito arriscado. Eu queria que você falasse um pouquinho, Rogério, qual que é a diferença entre renda fixa e variável e como que você vê o perfil do investidor brasileiro? É um perfil muito parecido com esse do Gildásio, de ter esse olhar mais agressivo, mais atrevido ali para o mercado, ou como você falou no começo, a tendência realmente termos mais dentro mesmo dentro do nicho de investidores, pessoas mais conservadoras. O mercado brasileiro, o investidor brasileiro, ele é conservador. Ele é conservador porque, na verdade, hoje no Brasil nós temos 1,5%, né, não chegamos a 2% da população brasileira que investe em bolsa com seu CPF. Pode investir em bolsa através de fundos de investimento, em banco, né, mas não investe diretamente na bolsa. Então, o número de pessoas físicas na bolsa ainda é muito pequeno, é muito baixo. Então, por isso, a gente já sabe que o perfil do investidor brasileiro, das pessoas no Brasil, é investir em produtos tradicionais, né? Então, ele é mais conservador. O jovem, né, como o Gildásio, 20 anos, eu me vejo quando eu comecei. Comecei igual ele aí, com 18, um pouco menos de 18, como aprendiz lá na Bolsa. Né? Aí eu comecei a entender e aprender sobre Bolsa de Valores. E eu fui entender mesmo o que era mercado e estudar mais para começar a andar exatamente aos 20 anos de idade. Né? Então, hoje já estou com 43 anos, agora no próximo mês. Então já estou aí há 23 anos aprendendo de fato o que é fazer. E já tinha 4 anos de bolsa, né? Que eu estava na bolsa já no mercado. Estou com 27 anos de mercado financeiro. Então, o que a gente aprende? Que tem um perfil do investidor brasileiro não é esse de bolsa. Não é agressivo, não é ousado, né, de vir para a bolsa comprar ações, investir em ações, pensar nos dividendos, pensar no investimento de longo prazo, porque se nós pensássemos, e a maioria dos brasileiros pensássemos como um investidor de longo prazo, que vai pensar em 20 anos para frente, 20 e poucos anos para frente, a gente usaria muito disso num juro composto. Né? A gente usaria. Tem a matemática que o pessoal fala do cartão de crédito, que vem contra a gente, se a gente paga só o mínimo, que a gente acaba acumulando uma dívida grande. Na bolsa é a mesma coisa. Se você investe e o lucro recebido das empresas, o dividendo, a rentabilidade que você consegue sair um pouquinho quando subiu demais, quando esticou muito, está num rally de alta de final de ano, por exemplo, janeiro, né? Você consegue tirar um pouco do seu lucro e aí vem uma correção, cai o mercado um pouco mais, você consegue comprar um pouco mais de ações. Esse juro sobre o capital que está lá parado, então é o juro sobre os juros, vai funcionar igual o cartão de crédito, só que é ao seu favor. Então é você usar a capacidade dos juros compostos para que você ganhe dinheiro de forma consistente no longo do período de anos na bolsa. Né? Os livros me ajudou bastante, sim, mas a prática de poupar todos os meses, de investir e reinvestir o lucro das ações, é que fez com que o juro composto trabalhasse ao meu favor. Então a magia dos juros compostos é que faz com que a gente tenha mais rentabilidade, mais ganho, mais probabilidade de se dar bem na Bolsa de Valores. E o investidor brasileiro, na verdade, ele não olha para isso. Ele não tem educação financeira para investimento nesse sentido. Então ele é muito conservador. O perfil do brasileiro ainda é de poupança, de renda fixa, de receber o juro da Selic, né, se o governo aumenta a taxa, não. Então é um público bem mais conservador, bem mais tranquilo em relação aos investimentos.
Gildazi, no começo do programa eu falei sobre essa questão do recuo dos investimentos dos jovens, né, de 15 a 29 anos, principalmente por conta da questão da pandemia, que levou muita gente a uma situação de vulnerabilidade social até, de passar fome, né? Então, quer dizer, a pessoa não tinha como ficar investindo e colocar comida na mesa. Então, a escolha foi pela comida na mesa nesse momento. Eu queria que você desse uma dica para essas pessoas, para esses jovens, assim como você, que estão passando por uma situação como essa e sem saber se tem uma perspectiva de voltar a investir. Então, quando você está trabalhando, você não está só dependendo do mercado financeiro, você tentar uma renda, fica mais fácil, né? Porque você não tem toda aquela pressão de tenho que fazer porque tenho que colocar o alimento dentro de casa. Mas quando você já está, você tem uma outra fonte de renda, você tem um trabalho, você está conseguindo trabalhar, é como o Rogério disse, né? Você vai poupando todos os meses, né? Você vai reservando um pouco daquele capital, do seu salário, e vai investindo principalmente em conhecimento, invista no estudo. Então, não faça nenhum tipo de operação que você não conheça a fundo, não faça nenhum tipo de estrutura, nenhum tipo de nem nada do mercado financeiro sem ter o conhecimento primeiro. Vai estudando, invista em você, porque esse conhecimento ninguém te tira. Esse capital, vamos dizer assim, ele não deteriora com o tempo, ele não vai acabar, e sim ele vai sempre aumentar. Então, estude, vai guardando o seu capital, vai aplicando de forma consciente, de maneira bem você esteja assim bem crente daquilo mesmo, bem conciso o que você vai fazer e você vai conseguir sim. Muito bem, é muito importante a gente até dar esse incentivo para as pessoas, porque esse é um momento que às vezes as pessoas acabam se desesperando. Claro que a gente tem dentro da bolsa vários perfis, e eu estou falando de um perfil que provavelmente estava começando ali o seu investimento e obviamente que teve que recuar em função de toda essa situação que viveu. Agora, eu queria que você falasse um pouco, Rogério, como é que a gente protege o nosso dinheiro diante de tanta incerteza? O pessoal fica falando que dinheiro não aceita desaforo, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, a bolsa, muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe, mas na bolsa de valores tem como você fazer seguro das suas operações em bolsa, do seu dinheiro aplicado em bolsa, né? Existem operações que, inclusive, certificada pela Bovespa e os bancos comercializam, corretoras comercializam esse tipo de produto, que é um certificado de operação estruturada, né? E esse certificado de operação estruturada, ele garante que você vai ter um prejuízo limitado, se tiver. Tem produtos como esses, títulos desses, que é o COE, que garantem que você não tenha prejuízo, né? Então, são operações estruturadas que têm uma tendência mais lucrativa e que protegem o seu capital. E por não conhecer esse tipo de investimento, por não conhecer esse tipo de produto, as pessoas acabam não vindo para a bolsa e acreditam que a bolsa de valores é um mercado de alto risco, que é um lugar onde as pessoas correm risco desnecessário, onde as pessoas correm risco altos, né? Quando na verdade existe uma mecânica, existe um processo, existe um mecanismo que dá condição, sim, das pessoas ganharem dinheiro de forma consistente e não correr risco tão alto, não correr risco desnecessário na bolsa de valores. Então, existe mecanismo de proteção, existe mecanismo de melhora de performance, de ganhar mais dinheiro, correndo pouco risco, correndo pouco, se expondo, né, expondo pouco seu capital ao risco. Então, existe essa modalidade no mercado financeiro e existe bastante, né, condição financeira, operacional de fazer lucratividade com isso sim. Né? Falta conhecimento das pessoas sobre esses produtos. Uhum, uhum.
Judas, a gente já está perto de acabar o nosso programa, mas eu queria que você falasse como é que foi o seu passo a passo inicial. Claro que você falou sobre enfatizou essa questão do conhecimento, isso é bem bacana, é bem interessante. Mas como é que foi o seu passo a passo inicial? Você procurou uma corretora? Você foi direto na bolsa? Como é que foi no site da bolsa? Como é que foi esse seu acesso inicial à bolsa? Bom, eu fui escalando, né, no próprio YouTube. Eu fui pesquisando as coisas que eu via, do que eu ouvia falar, pessoas que estavam relacionadas no meio da bolsa, né? Então o pessoal falava, eu tinha dúvida, pesquisava mais sobre o assunto e ia escalando, né? Escalando a minha trajetória lá no início. Aí eu fui pelo mercado de Forex, quebrei, como eu já mencionei. Depois eu procurei uma corretora. Aí a gente vai descobrir que a corretora, ela cobra taxas, né? Porque ela precisa se manter. Então não tinha esse tipo de... Até assustei, né? A primeira nota de corretagem que eu abri, que tinha a questão de taxa. E vim comprando ações e assim foi minha trajetória. Queria, Rogério, que você falasse então um pouquinho sobre esses custos operacionais das corretoras, administradoras, como é que funciona para a gente concluir o nosso papo. Bom, muita gente não tem conhecimento desses custos porque assim não é amplamente divulgado, né? Primeiro, os fundos de investimento, quando você vai para um fundo multimercado, até mesmo para um fundo de renda fixa, um fundo de ações, ele tem uma taxa de administração. Então, por mais que o investidor seja conservador, ele vai acabar pagando taxa, que é essa taxa de manutenção que a empresa cobra. As taxas que o Judá se referiu, eu acredito que sejam as taxas de corretagem, que todo investidor que entra para comprar ou vender uma ação paga uma taxinha que é para usar o software do banco, usar o software da corretora e acaba tendo esse custo adicional, que é para manter os funcionários, para a empresa ter lucro, né, a corretora ter lucro e tudo mais. E aí entra uma das vertentes que eu não gosto no mercado financeiro, que é os ditos especialistas, muitas vezes ligados a uma corretora ou a um escritório, fazendo com que essas pessoas comprem e vendam muito durante o dia, aumente muito o giro, tenha muitas operações, e essas pessoas acabam gastando muito dinheiro nesses escritórios ou corretoras, né, e ganhando pouco. Né? Quem ganha muito é a corretora com aquele especialista ou influencer, não gosto de chamar de especialista, porque eu acho que não é especialista esse tipo de gente, que fica fazendo com que essa pessoa gire dinheiro. E aí o que ele está fazendo, na verdade, gerando taxa, cobrança, corretagem, emolumentos, toda essa estrutura de taxação que existe para o operador, e eles acabam influenciando e incentivando. 91%, como diz a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, perdem dinheiro na bolsa por causa desse tipo de pessoa, porque acaba indo, né, na propaganda, na ilusão de que operando muito, girando muito, fazendo muitas operações, vai ter lucro na bolsa, quando na verdade é totalmente o contrário. Você deve operar pouco, se mexer pouco, né, nos seus investimentos, mas fazer eles com conhecimento, com estrutura, com base, né, do que você está fazendo, do que você está almejando e no longo prazo. Uhum, muito bem. Queria agradecer a participação de vocês, esse bate-papo sobre investimentos que é importante. Muita gente tem ido por esse caminho, principalmente como o Rogério bem observou, depois que perdeu o emprego, quer fazer o dinheiro render para conseguir se manter. Então, muita gente foi por esse caminho, até de repente para investir, para empreender lá adiante, né? Então, esse é um caminho para muitos de nós, né? Então, eu queria agradecer muito, Rogério, a sua participação aqui no Ideias Debates, Gildásio também queria agradecer, foi bastante importante a conversa de vocês. Muito obrigado por Obrigada. convidar. E precisando de Obrigado. mais debate como esse, estamos à disposição.
Muito obrigada. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou dos jovens que estão mais pobres durante a pandemia, perdendo dinheiro, inclusive na Bolsa de Valores. É o que apontou uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Eu conversei com o Rogério Araújo, educador financeiro, e o Judásio Júnior, que é investidor. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.